famílias que também participam desse projeto. Que o Senhor abençoe e leve a bom termo para a glória do teu nome. Amém. Parabéns, viu? Pois é. Ela diz que a pastora Sara está dizendo que o pessoal fala que ela é fria. Mas você não vê, Messi não é de dar muita risada, né? Messi não é de dar muita risada, mas no campo ele é letal. Com a bola no pé, Messi é letal. Então, quem é Lu, não tem que responder, ficar falando garganta demais. Tem que responder, ó, com a bola no pé. É com a bola no pé que você vai dizer quem você é. Amém? Acharam aí Mateus 24? Mateus 24, a partir do 9. Mateus 24, a partir do 9. Diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados e de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não vou estar dando seguimento àquela palavra de Daniel que eu comecei. Hoje eu vou trazer mais uma palavra pastoral. De dia de ceia, é um dia especial, um dia específico. Eu quero trazer uma palavra pastoral de reflexão do momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nesse tempo também, que pais se levantarão contra filhos, e filho contra pai. A gente pensa que isso aí é somente o discordar, mas hoje nós temos um sistema espiritual que opera no mundo, e esse sistema, ele é anticristão. Nós temos um sistema no mundo anticristão. Vocês receberão nos grupos da igreja, já passei para a Isa, vocês receberão nos grupos da igreja. Não deixe de assistir esse vídeo. É um vídeo muito importante, que fala sobre o momento atual que nós estamos vivendo. É um vídeo produzido pela nossa ex-medalhista de ouro, Ana Paula, que era jogadora de vôlei. Ela hoje é jornalista, mora nos Estados Unidos, e ela gravou esse vídeo. Ela também faz parte do grupo da revista eletrônica Revista Oeste. Vocês podem chegar e também acessar o canal dela no YouTube, Ana Paula Henkel. Lembrando que Henkel é com H. Acesse, se inscreva no canal dela, acompanhe, tem muito material interessante. E ela fala exatamente sobre a situação de cristãos. Então, assista esse vídeo durante a semana, em um momento. Não assista por assistir, porque a pior coisa é quando você assiste uma coisa, pastores, por tarefa. Se você assiste por tarefa, você não absorve. Porque é só uma tarefa. Não, eu estou assistindo porque o pastor mandou.
Ó, se você vai assistir porque eu estou pedindo a você, é melhor que você nem assista. Eu sou muito direto. Porque aqui ninguém é forçado a nada. Aqui eu oriento. Aqui eu ensino a você o caminho do céu. Agora, se você quiser ir para o inferno, eu aponto até a porta. A porta está ali. Ó. Abre a porta e se joga, filho. Se joga, filha. Pastor, que negócio está repreendido? Está repreendido, não. O pior é ficar dentro da igreja andando para o inferno. Contaminando outros. Porque nós estamos em tempo de decisão. Nós estamos vivendo em um tempo extremamente escatológico. E é tempo de ser santo. É tempo de buscar a santidade. É tempo de buscar compromisso com Deus. E se a pessoa não quer viver compromisso com Deus, ô irmão, eu respeito você. Vou lhe odiar de forma e hipótese alguma. Vou continuar orando por você, para que o Senhor, você possa dar lugar a Deus. Mas se você não quiser dar lugar a Deus na sua vida, sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Se você quiser se perder, se você quiser ir para o inferno, eu não posso fazer nada por você. Ah, mas nós vamos orar, nós vamos fazer vigília, nós vamos fazer jejum, mas nenhuma vigília, nenhum jejum, nada, nenhuma intercessão vai tirar alguém do inferno que ele escolheu e viver. Ser cristão é decisão. Ser cristão, é opção. Ser cristão é escolha. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo que você percebe que hoje as coisas vêm a nós. Eles estão fazendo uma desconstrução social através de quê? Através das leis. Quando um político, ele chega e diz que um pai, uma mãe, não pode corrigir o seu filho, dar umas palmadas, ele está dizendo que ele que está criando seu filho, está criando sua filha. Nossos pais antigos, quem é da nossa geração sabe, e se lembra dessa expressão, irmã Consuelo, irmão Urbano, irmã Aurita, irmão Samuel, irmão Josmário, tal, irmão Nadson, se lembra dessa expressão? Vou botar um mais novinho, Nel com certeza se lembra que, quem sabe, o pai e a mãe diziam essa expressão: pé de galinha não mata pinto. Pois é, pé de galinha não mata pinto. Só bota o pinto fujão no lugar onde ele deve estar. Dá uma pisada e piu, 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 piu. E aí o moleque se enquadra e vem para o meio da galera. Porque sempre tem, na ninhada, sempre tem um pinto mais estiradinho, mais amostradinho. E aí a mãe chega e dá uma correção. Você já viu que às vezes ela chega até, ela chama para junto, quando ele não quer, ele dá uma bicada. Já viu isso? Já observou? Quem criou galinha já viu isso. Ainda tem essa que ela dizia para nós, que quem nunca curou ferida não sabe o que é dor. Está vendo? Quem nunca curou ferida não sabe o que é dor. Então são coisas, irmãos. Hoje, o governo, o sistema público, ele entra sorrateiramente nas nossas casas por meio das leis. Por exemplo, criaram esse monstro aí chamado MEC, Ministério da Educação e Cultura. Educação, para vocês entenderem, educação não é função
do Estado, não é função da escola, não é função do município, nem do Estado, nem o estadual, nem o federal. Educação é função da família. Escola é para transmitir conhecimento, formar o cidadão em conhecimento. Educação é uma tarefa, mas criaram essa geringonça aí chamado de MEC, Ministério da Educação e Cultura. Graças a Deus, nós temos uma Damares lá no Congresso, que é senadora e pastora também. Algum cristão bem intencionado, mas desinformado, chegou lá com um projeto, olha o projeto, de transformar o cristianismo em cultura. Que projeto do diabo, irmão! Transformar cristianismo em cultura. Aonde é que cristianismo nunca vai ser cultura, irmão? Pelo amor de Deus, cristianismo é crença, é fé, é modelo, é estilo de vida. Cristianismo não pode ser regido por, se coloca como cultura, vai ser o quê? Ele vai intervir na igreja, e quem apresentou isso foi um crente. Um crente que não sabe para onde é que vai teologia, não sabe para onde é que vai sociologia, não sabe para onde é que vai filosofia. Mas, infelizmente, graças a Deus, nós temos uma Damares que chegou lá e viu, e aí pediu vista no projeto, chamou o autor do projeto para ele chegar e corrigir. Aí, mas não foi essa a minha intenção. Mas de boa intenção o inferno está cheio. Imagine se um projeto desse passa na escalada da noite, transformando. Não, eu coloquei isso aí porque as igrejas fazem eventos e tudo, para chegar e receber auxílio da lei Rouanet e tudo. Irmãos, nós vivemos todos esses anos sem Rouanet nenhuma, sem precisar de Rouanet nenhuma. E vamos continuar até a volta de Jesus, sem precisar de Rouanet nenhuma. Deixa isso aí para Caetano Veloso, deixa isso aí para Gilberto Gil, deixa isso aí para esses caras aí que vivem mamando nas tetas do Estado. Deixa isso aí para eles. A igreja não precisa. Eu sou taxativamente a favor. Igreja e Estado tem que ser totalmente separado. Igreja, Estado, Estado. Mas o que é que acontece? Vem leis que mexe no comportamento, mexe na educação, mexe na orientação familiar. Aí, quando um pai toma uma atitude, o que é que vai acontecer? O filho vai lá e registra uma queixa do pai, da mãe, porque ele deu uma surra. Pai nenhum pode chegar e nem pode nem deve espancar seu filho. Mas se for necessário umas palmadas, se necessário. Não, está vendo? Eu não gosto mais daquele pastor. Ele disse que minha mãe, se precisar, minha mãe pode me corrigir. Pode e deve. Se tu não quiser coisa, então tu fica na linha, né, menina linda? E não tem idade. Não tem idade. Filho é filho em qualquer idade. Se precisar de correção, independente de ser casada ou casado, pai e mãe, puxa a orelha. Não é isso? Isso é feito com raiva? Isso é feito com ódio? Não, isso é feito porque cuida, porque ama. Então, queridos, nós estamos vivendo tempos assim, em que está havendo essa desconstrução social. Olha o que aconteceu aí. Haveria necessidade de nós chegarmos a uma situação daquela
que vimos no Rio? Não. Mas aquilo ali está prestes a acontecer na maioria dos estados brasileiros, inclusive aqui na Bahia. Mas nós estamos vivendo um tempo que vai haver manifestação de todos os lados. Porque hoje nós já temos 26% da população, um quarto da população brasileira, que são mais ou menos 210 milhões, que já vive diretamente sob a influência do narcotráfico. Então, é claro, se tem essa quantidade de pessoas todas, se há uma ação policial daquela, vai ter gente protestando, porque isso aí corresponde a um quarto da população, são mais de 50 milhões de pessoas. E mais de 50 milhões de pessoas já faz zoada, e muita zoada. Então não dá para impressionar, mas cada um está escolhendo o seu lado. Quem escolheu o lado da justiça, não a nossa justiça parcial, vai ter a coerência de acordo com a justiça justa. Quem escolheu errado vai ter a consequência do erro. Isso é natural entre o ser humano. Mas hoje a desconstrução social ela vem assim, por meio das leis, lançando uns contra os outros, pai contra filho, filho contra pai, autoridades contra o cidadão, cidadão contra as autoridades, e assim essa guerra. A pessoa que escolhe faz uma opção sexual diferente, e aí pega. Gente, o cara não escolheu ser o que ele quer ser? A criatura não escolheu ser o que quer ser. Trata como ser humano, respeita como ser humano, ama como ser humano. A escolha dela, desde quando ela ou ele não queira impor a sua escolha a mim, a gente vai viver como sociedade de boa. Eu respeito e sou respeitado. Porque é assim que pessoas civilizadas devem viver. É dessa forma que pessoa civilizada vai chegar e sair fazendo perseguição porque é de religião diferente. Vou fazer perseguição porque agora... Você já viu que o candomblé, as pessoas do candomblé agora... Antigamente as pessoas do candomblé dificilmente saíam arriando um despacho durante o dia. Você já viu que eles agora estão arriando despacho durante o dia? Por quê? Eles assumiram de fato a fé que eles têm. E nós não temos nada a ver com isso. É a escolha deles. Eles vão responder diante do Criador. E acabou. Eles nos respeitam, nós os respeitamos, e a gente vai viver em sociedade. Ele tem a prática religiosa dele lá, nós temos a nossa prática cristã cá. Mas como cidadãos, nós vamos nos respeitar e vamos nos dar bem. Vamos pegar o mesmo ônibus, vamos morar na mesma rua, né? Vamos morar na mesma rua, vamos chegar e comprar no mesmo mercado, vamos chegar e almoçar no mesmo restaurante. Porque é assim que pessoas civilizadas vivem, respeitam umas às outras. Mas nós estamos vivendo dias realmente difíceis. Esse vídeo que eu estou falando para vocês assistirem, a Ana Paula, junto com mais três outras pessoas que têm participação, ela traz uma informação. Eu já tinha essa informação e isso aí veio a confirmação. Hoje, 380 milhões no mundo todo, 380 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Você já pensou o que é isso, irmãos? 380 milhões. Você sabe qual é a população dos Estados Unidos?
A população dos Estados Unidos são 247 milhões de habitantes. Então, nós temos Estados Unidos, que, ou seja, se fosse o caso, a quantidade de cristãos perseguidos no mundo, se fosse chegar e separar uma faixa geográfica de terra no mundo, formaria um país com todas as estruturas, e eu tenho certeza que esse país seria bom, não perfeito. Nós aqui não somos perfeitos, nós não conseguimos exercitar a perfeição aqui, conseguimos? De vez em quando a gente tem entre nós uns arranca-rabo, ou não tem? Faz parte do processo de crescimento. Seria um país perfeito? Não, mas seria um país menos pesado. Mas não é esse o objetivo de Deus. Criar uma cidade de refúgio, um país de refúgio para cristãos. A única situação que Deus, no Antigo Testamento, ensinou, orientou o povo a criar um espaço de refúgio, foi para quê? Para proteger pessoas que praticavam crimes, para que eles não fossem penalizados injustamente, eles tivessem o tempo de responder de acordo às leis daquele tempo, as leis de Israel, e aí então ele ficava naquela cidade chamada cidade de refúgio, e ele só podia chegar e sair daquela cidade, ele seria um tipo de prisão permanente, ele só podia sair quando o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse. E se ele saísse, o limite da cidade de refúgio, aqui, eu cometi um crime. Mendão está ali com cara de réu. Eu pego esse cabra. Eu toro ele quando ele sair. Já estou aqui, eu toro ele. E aí, fique boa, fique esperto. Fique esperto que... E aí, tal... Aí, de repente, porque, irmãos, Deus é bom e tal, bora, vingador de sangue. Mata o cara, vingador de sangue. Aí, vingador de sangue. Eu falei, eu fiz um crime, cometi um crime, o cara está ali de réu. Então já vou. Ele não vingou. Vacilou. Acho que ele matou, foi o sacerdote, viu, João? E aí então, entendi. É porque pastor Everaldino já foi, já está na glória. Entendi, tá certo. Aí ele me liberou, entendi. Discerni, veio o discernimento. E aí o que acontece? A pessoa era quando ela saía dos limites da cidade de refúgio, o vingador de sangue, que era um parente daquela pessoa que foi morto por aquele homem que está, aquela pessoa que está na cidade de refúgio, então ele podia matar aquela pessoa, se ele saísse dos limites da cidade de refúgio. Mas o objetivo de Deus não é criar um país de refúgio. O objetivo de Deus é que cristãos vivam entre não cristãos e sejamos sal e sejamos luz, aonde quer que estejamos, na rua, no mercado, na escola, na faculdade, no ônibus, aonde for, no trânsito, que sejamos sal e que sejamos luz. Esse é o desafio. Mas imagina, para vocês terem uma ideia, na Nigéria, 35 pessoas cristãs são mortas diariamente pelo islamismo. Se uma pessoa é do islamismo e ela se converte ao cristianismo, ela é vista como uma apóstata
E o Islã, a lei do Islã diz que pode matar. A coisa é tão absurda que diz o seguinte, que eles dizem que, nesses países, que até as mulheres cristãs, moças, senhoras, jovens senhoras, mulheres de modo geral, elas podem ser estupradas por alguém que professa, por um homem que professa a fé islâmica, e aquilo é algo permitido. Então imagina, há poucos dias atrás nós estávamos aqui, no dia que o pastor Luiz estava aqui, estávamos orando por quem? Por um pastor que foi enterrado, foi sepultado vivo, e Deus poupou a vida daquele homem, tirou aquele homem, levantou, ele estava lá dentro da sepultura, enterrado, e o Senhor visitou ele. O Senhor visitou, assim como visitou Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha ardente. Ele viu o Senhor dentro da sepultura, protegendo ele, dando capacidade para ele respirar. Quando chegou pela manhã, ele levantou daquela sepultura e foi para a igreja e foi testemunhar de Jesus e fortalecer a fé dos irmãos. Isso na Somália. Um dos lugares onde tem a maior perseguição de cristãos hoje é na África. Nigéria, Somália, África, aquele cinturão africano, o continente africano, ele está a maioria tomado, até Moçambique. Moçambique, não sei, parece que Geni foi missionária em Moçambique, né? Pastora Geni, que é da PIB, era nossa amiga lá na primeira igreja, quando congregávamos lá. E ela passou 7 anos em Moçambique. E ela não presenciou isso, mas hoje não sei se ela teria. A apóstola Valnice Milhomes também foi missionária durante muitos anos, mas hoje a África está um país extremamente perigoso no que diz respeito à questão religiosa. Então cristãos estão sendo assim, e isso sem manifestação nenhuma da ONU, sem manifestação nenhuma desses órgãos aí internacionais, nada, todo mundo, Donald Trump, quando foi presidente na gestão anterior, fez uma menção e proibindo a Nigéria de agir como ele está agindo. Biden, quando assumiu no lugar de Donald Trump, católico, cristão, católico, chegou e removeu essa proteção. Hoje a Nigéria está clamando, pastores nigerianos estão clamando para que os Estados Unidos se manifestem, para que não morra tantos cristãos não sejam assassinados. Por que eu estou falando isso, irmãos? É porque você hoje vive aqui, nesse mar de rosa, nessa beleza aqui. Você sabe qual é a sua escolha hoje? É se quinta-feira você vem para o culto ou se você vai para a academia. É a maior dificuldade, é o maior dilema que você tem para vir ao culto. É se você vem para o culto na quinta-feira, ou se você vai para a academia, você vai malhar na academia, que você pode malhar em qualquer dia. Quando a Bíblia diz que o exercício corporal, Paulo nos orienta isso, para pouco se aproveita. Você pode ir para a academia outro dia, que não seja dia de culto. Nós só temos culto 2 dias na semana. Aí no dia de culto na sua igreja você, eu vou para a academia. Pode fazer cara feia, não estou nem aí.
Eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para lhe pastorear. Eu estou aqui para lhe guiar. Se você vai aceitar a orientação ou não, é com você e Deus. No plano social, eu digo, é com você, Roberto Carlos e as baleias. E o oceano para dar um empurrãozinho. Mas cristianismo é coisa séria. E nós estamos vivendo uma vida cristã pelo fato de termos liberdade. Nós estamos vivendo uma vida cristã relaxada. Cristãos em todos os lugares estão sendo perseguidos, na China, na Coreia do Norte. Então é um dos países mais terríveis para ser cristão. Mas existe cristão lá na Coreia do Norte, você sabe? Olha, eu acredito que no dia que for revelada essa verdade, a igreja chinesa vai ser maior do que qualquer igreja no mundo. Eu mandei para os pastores há pouco tempo que Deus está fazendo algo na Índia. Hoje, 5.000 pessoas estão se convertendo a Jesus diariamente na Índia. E eu estava falando para ele, nós temos parte nisso, porque nós enviamos uma missionária para lá, e essa missionária treinou indianos, testemunhou para indiano, e falou de Jesus para indianos, indianos se converteram e ficaram na Índia. Aqui pela plenitude, lá em Piripiri, quando pastorei em Piripiri, pela Monte Hermon, pela Igreja Batista Monte Hermon, em Piripiri, missionária Carmen Prazeres. Então, Deus está agindo, Deus está operando, irmãos. Mas nós, pelo fato de nós termos essa folga, por favor, não relaxe. Eu vou dizer uma coisa a você que vai chocar, mas tenho que dizer. Pietra, por gentileza, fica de pé você e Lívia. Olha para trás. Não são lindas essas meninas? Fica de pé aí, Bela. Cadê Bela? Que estava cochilando. Cadê? Bela estava cochilando, estava tirando as pererecas aqui na frente. Foi beber água, pronto. Cadê? Cadê Cadê Júlia? Eu estou sentindo falta de Júlia. Cadê Samília? Samília, fica de pé aí, Samília. Olha que menina linda. Olha para frente aí, Samília. Não é bonita essa menina? Parece uma boneca. Vocês viram aqui na frente, Luísa, 17 anos, jovens lindas. Irmãos, pensa na real. O Brasil que nós estamos hoje, se o poder paralelo olhar para uma, pode sentar, se o poder paralelo olhar para uma dessas meninas e disser, ela vai ser mulher namorada de lá ele. Você sabia que já está acontecendo isso? Está acontecendo isso aqui na nossa cidade. Irmã Rosânia morava lá no Coração de Maria, lá no CIA. Tinha a irmã Josiane, que de saudosa memória já partiu. Ela tem uma filha. Zil não estava mais, chamava ela de Zil. Zil não estava mais congregando com a gente. Ela estava congregando na Assembleia de Deus, mas eu tinha um contato dela. Eu sempre estava perguntando como é que ela estava e como é que estava a filha dela. Se a filha dela estava bem, então, como é que estava lá, pelo meio, tudo. Disse, não, pastor, ela é uma menina tranquila, ela está aqui dentro de casa, ela não sai dentro de casa. Porque a menina dela é uma menina negra, bonita, uma adolescente linda. A irmã morreu, ela mudou, a menina foi morar com os parentes. Mas
eu tomei conhecimento de que uma família cristã lá, tem uma filha, um menininho, uma garotinha, tinha 12 anos. E aí, alguém do sistema chegou para o pai e disse: irmão, quantos anos tem sua filha? Ele disse: minha filha tem 12 anos. Olha, quando ela fizer 13, já sabe, né? A gente vai namorar com ela. Em 48 horas, essa família chegou, arrumou tudo e saiu de Coração de Maria. Ali no Cia, perto da Pedreira, Aratu, perto da Ceasa. Pegar toda a família. Ele saiu do bairro. Pois é. Essa é a realidade. Então você acha que aquilo que aconteceu no Rio foi chacina? Pronto. Então ela não está bem da cabeça. Pois, pronto, não está bem da cabeça. É complicado. Mas é com ela e Deus. E aí nós estamos vivendo esse modelo iníquo, perverso, maligno de sociedade. E você acha que a gente tem tempo para perder tempo, irmãos? Por favor. Irmãos, vamos ser crente de verdade. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar a vida consagrada ao Senhor. Por favor. Não vacila. Não vacila, não. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós aqui, nós não temos uma perseguição direta, mas nós já estamos tendo. Porque o que é que eles hoje estão fazendo? Enviando pessoas para se infiltrarem dentro das igrejas, para aliciar. Hoje nós temos já pseudos pastores que estão apoiando essas coisas que aí estão, que apoia aborto. Um texto que está lá no livro de Neemias. Essa fala eu quero deixar principalmente para as pessoas que estão fazendo segundo grau, estão fazendo faculdade ou estão com o projeto de fazer faculdade. Neemias capítulo 1, versículo 11. Mas eu vou ler o versículo 11, e vou ler o 2 até o 10. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Versículo 11 do capítulo 1 de Neemias. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o quê? Copeiro do rei. No mês de Nisan, entre março, final de março para início de abril, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei, porque ele era copeiro, e ele, como copeiro, ele era o provador. Nenhum rei tomava nenhuma bebida sem antes ser provada por um servo. E Neemias, ele era o copeiro, como copeiro, ele era o provador provador chefe.
Então, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera, presta atenção, eu nunca estivera triste, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, olha a relação que tinha entre os dois, ó. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajuda à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Vai ter sempre oposição. Nós vamos sempre nos mover e sempre vamos estar enfrentando oposição. Por que eu estou lendo esse texto? Quem aqui já ouviu falar no rei Leônidas de Esparta? Quem aqui? Alguém aqui já ouviu falar? Pronto, agora vou afunilar mais. Quem aqui assistiu aquele filme que passou no cinema, 300? Bom filme. Você sabia que aquele personagem representado pelo nosso ator brasileiro, Rodrigo Santoro representou o rei Xerxes I? Você viu o nível de crueldade dos persas quando atacou Leônidas? E Leônidas perdeu porque ele foi traído. Alguém da proximidade dele chegou e deu canal ao inimigo, a Xerxes, para ir por trás e cercar o exército de Leônidas e encurralá-los. E ali a famosa batalha das Termópilas. Essa batalha aconteceu em 480. Xerxes ainda não era o rei. Ele assumiria o trono em 486. 485, 486. Porque primeiro foi Ciro, depois Dario, e aí veio na sequência
veio Xerxes. Está aqui, na Bíblia. Neemias serviu a Xerxes. Então, quando você estiver na faculdade, quando você estiver fazendo o 2º grau, que você vê um professorzinho bostético, metido a besta, intelectualzinho, metido a besta, pensando que é dono do conhecimento, tenha também conhecimento para você chegar e defender a sua fé. Se tiver dúvida, assista aquele filme, Deus Não Está Morto. Porque tem muitos cristãos se comportando como se Deus... Chega nas faculdades e se comporta, chega na escola fazendo 2º grau e se comporta como se Deus estivesse morto. Tenha firmeza, tenha convicção. Alana está fazendo direito. Você, Alana, está fazendo uma das piores faculdades no sentido de aliciamento. A militância política dentro das faculdades de direito, ela é terrível. A OAB não é nada mais, nada menos que um sindicatozinho frufru e corrupto. Porque se nós tivéssemos uma OAB séria, nós não teríamos uma justiça tão caótica. Porque temos uma OAB que não se manifesta. Então, queridos, olha, quando alguém quiser chegar e diminuir a sua fé, mostra a você que a sua fé tem valor histórico. A Bíblia não é um livro de conto da carochinha. A Bíblia é palavra de Deus, mas também ela é um livro histórico. E quer queira, quer não, eles terão que respeitar. Porque quem é intelectual, quem é erudito de verdade, reconhece o valor da Bíblia. Só esses militantes especialistas, como é? Você viu aquela criatura que foi fazer comentário numa tal de uma emissora aí sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, que diz que não precisava os policiais, que com uma pedra podia chegar e derrubar um homem com um fuzil? Você viu? Eu vi, você não vê, mas eu vi. O cara está lá com um fuzil, eu vou arrumar uma pedra para não usar bala nele. Imagine. Você viu como estava a cabecinha dela? Acho que todos os neurônios entraram em curto. A cor da cabeça dela estava de um laranja mais para vermelho. E acho que a cabeça dela, os neurônios dela entrou em curto, e a cabeça dela pegou fogo, e ela estava muito, muito doida para falar uma asneira daquela. Então esse é o mundo que nós estamos. Esse é o mundo, querido, que nós atuamos. Vou fechar agora indo para Daniel capítulo 8, anote, Daniel capítulo 8, se você quiser anotar o texto que eu falei, eu li Neemias capítulo 1, versículo 11, e o versículo de 1 a 10 do capítulo 2, para falar sobre Xerxes, você linka com o filme 300, faz, linguagem associativa, porque aí você não esquece.
O outro texto é Daniel capítulo 8, versículo de 5 a 8, quando fala que havia um bode, com um chifre, um bode forte, com um chifre, e aquele bode, ele andava e não tocava o chão. Não é que ele já voava, não, mas é a velocidade. Aquele bode fala de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um dos conquistadores, um dos grandes conquistadores, que o tempo que ele viveu foi um tempo muito curto. Ele morreu com 33 anos, mas o que ele conquistou, quando você vai ver a história, é algo assim extremamente fantástico. Muito, muito. Quando você vai ver a história geral, você vai ver a história dos conquistadores, você vê a história de Alexandre. Daí, lá no Egito, a cidade chamada Alexandria, em homenagem ao conquistador Alexandre o Grande. Daí também a formação daquela biblioteca pública chamada Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas do mundo, formada já por Alexandre. Alexandre o Grande, quando ia para as suas campanhas, ele levava grandes quantidades de folha de palma, folha de babosa. Tem gente aí que descobriu babosa, não sei o que, descobriu babosa com a Forever. Alexandre o Grande não tem nada a ver. Alexandre o Grande já usava babosa. Para quê? Para cuidar dos feridos. O gel da babosa, tirava o gel da babosa e curava os feridos. Inteligência. Esse homem, quando diz aqui que o chifre dele, o carneiro não resistiu às marradas do bode, e ele venceu o bode. Quem é o bode? Os medos e os persas. Ele venceu. A batalha de Termópilas foi uma das batalhas que eles iam conquistar a Grécia, mas lá tem um estreito, e nesse estreito tem águas sulfurosas, e eles tinham que chegar e passar com os navios. A quantidade de navios que os persas os levaram foi muito grande, e não tinha, e eles, os 300, Leônidas, era um estrategista, era um rei, era um guerreiro, eles eram os melhores estrategistas da época, em termos de guerra, e eles tinha um local, um estreito por onde eles tinham que passar, que só passava, se fosse passar com um carro de guerra, só passava um carro. Era o único lugar onde tinha faixa de areia. Essa batalha eles perderam. Leônidas e seus 300 guerreiros, eles perderam, mas eles retardaram para que a Grécia não fosse invadida e outras cidades principais da Grécia não fossem invadidas, dessem tempo para elas se prepararem. E tempo depois, Alexandre o Grande se levanta e o bode vence, dá amarrada no carneiro e vence. Isso é história, está na sua Bíblia, estudante. Então não pense que você está com um livro caduco e ultrapassado. Você só precisa estudá-lo. Você não precisa ter vergonha na sua escola de segundo grau, na sua faculdade, de dizer que é cristão, não. Você não tem que ser crente, agente secreto. Seja crente de verdade. Não seja aquele chato, aquela chata de galocha, querendo pregar Jesus o tempo todo, mas pregue Jesus com atitudes. Como sendo? Primeira coisa, sendo o melhor estudante da classe. Crente que é crente de verdade não pesca. Se pesca, é descarado.
Está me ofendendo? Problema seu. Se você é um estudante, é um pescador, estou dizendo, como crente é descarado. Tome vergonha na cara, porque crente não pesca. Crente é sal e luz. Não venho mais nessa igreja, problema seu. Mas a verdade você vai levar. Pastor, hoje é dia de ceia, você está ferindo o coração do povo. Oh, que peninha. Vou pegar mertiolate ali em casa. Pega mertiolate, alguém na farmácia, por favor, traz uns vidros de mertiolate. Não vende mais não, né? Mas eu tenho um pé de mertiolate lá em casa. Eu dou direito a chegar e pegar a folha, machucar tudo e colocar em cima. Ainda arde. Queridos, essa é a sua Bíblia, esse é o Deus que você crê. E aí, olha, Alexandre o Grande morreu. E ele, o chifre, quando diz o chifre maior, quebrou, rompeu. Mas o texto diz o quê? Que nasceram quantos chifres? Mas 4 chifres. Você sabe quem são os 4 chifres? Depois da morte de Alexandre, suas conquistas foram divididas entre 4 generais, indicados pelos 4 chifres. Cassandro, primeiro general Cassandro, ele ficou com a Macedônia e a Grécia. Lisímaco, segundo general, Lisímaco, ele ficou com a Trácia, Bitínia e a maior parte da Ásia Menor. Terceiro general, Seleuco, assumiu a Síria e a área ao leste deste país, inclusive a Babilônia. E o quarto general, o quarto chifre, Ptolomeu, ficou com o Egito e provavelmente a Palestina e a Arábia. E ainda, para que não haja nenhuma dúvida, Alexandre o Grande, ele tinha um subordinado, um líder subordinado imediato dele, que era muito capaz, muito incompetente. E esse camarada, ele quis assumir também um reino. O nome dele era Antígono. Mas, para que a história bíblica, a profecia se cumprisse, Antígono foi vencido pelos 4 generais. E ficaram como Daniel profetizou. Olha, Daniel profetizou. Os 4 chifres que sucederão o bode. Então, eu quero dizer a você, sua história, sua Bíblia, não é apenas um livro religioso. Sua Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também é um livro histórico. Eu tenho esse livro. Antigamente, pastor, achava que eu ainda vivi no tempo que pastor tinha certo livro, não passava para a igreja não, mas eu não tenho vergonha não. Se você quiser ter conhecimento, tem esse livro aqui, ó, da editora Vida. Tem todas as profecias da Bíblia, interpretação de todas as profecias da Bíblia. Eu sou de um tempo que eu não era pastor, mas eu gastava dinheiro com livro e estudava a Bíblia. Eu sou de um tempo que escola bíblica, para mim, era a escola de verdade. Irmão José Augusto, um excelente professor. Nós temos excelentes professores aqui. Irmão José Augusto estava dando outro dia na classe, eu cheguei e peguei uma apostila, um trabalho da irmã Marilza. Ele estava dando matéria de teologia sistemática, na classe aqui, na nossa classe. Vocês estavam estudando matéria
de teologia sistemática, vocês estavam estudando angelologia. Não confundir com angeologia, que é problema de veias. Isso aí é veia. Angelologia, estudo dos anjos. Sim. Demonologia. Então você tem aqui na sua igreja uma excelente escola de ensino, uma excelente escola bíblica, com assuntos não mais com aquelas revistinhas pré-fabricadas. Não. Você vai diretamente na fonte teológica, você vai diretamente na fonte bíblica e vai estudar. Valorize isso. Valorize o que sua igreja faz. O culto começa às 9 horas, mas a escola bíblica começa às 8 horas, das 8 às 9. Valorize isso. Valorize isso. Porque tem muitas igrejas aí se perdendo, porque estão, olha, não estão tendo zelo por essa palavra. A sua igreja tem zelo por Bíblia. A sua igreja tem zelo por expor, por ensinar a Bíblia para você. Valorize isso. Se você errar o caminho aqui, não é por nossa causa, é por escolha pessoal sua. Deus não vai cobrar o seu sangue. Se você se perder, Deus não vai cobrar o seu sangue das nossas mãos. Porque nós sabemos o que nós ensinamos. E nós sabemos o que nós vivemos. Nós não apenas ensinamos, mas nós temos testemunho de vida. Então nós testemunhamos com conhecimento e nós testemunhamos com caráter, com conduta de caráter sadio. Valorize isso. Tem muito moleque por aí no púlpito, assumindo púlpitos. Tem muitos moleques. E vão pagar caro, mas está aqui. Eles estão aqui dentro, como agentes proféticos do mal. Mas a sua igreja não é assim. Então valorize isso. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E vamos nos preparar para cear. Ah, sim. Rafael, por favor, último vídeo. Mais de 1.500 igrejas no Reino Unido e na Irlanda decidiram... Pode ficar de pé. Enquanto o mundo brinca com trevas no Halloween, mais de 1.500 igrejas no Reino Unido e na Irlanda decidiram fazer o contrário. 72 horas seguidas de oração e adoração. É guerra espiritual declarada. Quem convocou foi o pastor Jonathan Oloyede, fundador do Dia Nacional de Oração e Adoração. Ele disse: esse é o momento de acender a luz de Deus na nação, quebrar as sombras e declarar o poder da cruz. Do dia 30 de outubro, meia-noite, até o domingo, 2 de novembro, cristãos vão orar sem parar. A ideia é simples e direta. Durante essas 72 horas, a igreja inteira, intercessores, jovens, líderes, todo mundo, vai declarar que Jesus é Senhor e que a luz vence as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer. Eles estão levando isso a sério e isso prepara o movimento Shine Your Light em dezembro. Cristãos nas ruas, em praças, shoppings, presídios, abrigos, levando o evangelho e louvor público. Ano passado, foram 100 mil cristãos, alcançando mais de 1 milhão de pessoas. Agora eles querem dobrar esse alcance e alcançar principalmente os jovens. Ou seja, não é festa de fantasia, é avanço do reino, é evangelismo aberto, é gente dizendo: Jesus é rei nesta geração. Agora é sua parte. Comenta: Jesus é a luz.
curte esse vídeo, compartilha para acordar mais intercessores e me segue aqui para não perder nenhum alerta espiritual como esse. Ok? Olha aí, Reino Unido. Aí Inglaterra, Grã-Bretanha, Irlanda. Se eu não me engano, parece que são 5 países que compõem o país de Gales. Acho que são 5 países, né, que compõem o Reino Unido. Então, o Reino Unido em peso se levantou. Então, a Europa, tem gente lá que não se conforma. Fica aí a deixa, fica aí, ó, pra gente. Crente comprando fantasia, no dia 31, crente comprando fantasia para filho participar de festa de Halloween. Ô irmão, toma juízo. Pelo amor de Deus. Toma juízo, irmão. Ah, mas é tarefa escolar. Problema a escola que coloque outra atividade. Nós não temos que chegar e nos curvar. Irmãos, olha para aqui. Nós hoje no Brasil, em termos de evangélicos, nós somos maioria. Podemos bater o pé e dizer não. Para de se vender. Para de se vender como prostituta, como garota de programa. Nós somos igreja, nós não somos prostituta, não somos garota de programa. É tempo da igreja brasileira parar de ser igreja relaxada. Nós estamos sendo relaxados, muito relaxados. Está na hora de nós sermos menos relaxados, assumirmos, vivermos de fato, intensamente a nossa fé, porque os dias são maus. Vamos orar ao Senhor. Tangedor, atrai a glória. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Exalte aí. Dessa canção, só tu és Senhor. Aleluia. Fonte da salvação, só tu és Senhor. Oh Deus. Oh Jesus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Segura um pouco aí, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti os elementos: pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o suco da vide, que simboliza o sangue da nova aliança. Deus, nós vamos participar nesse momento da Tua mesa.
gentileza. Tenha misericórdia de nós. Sonde o nosso coração. Sonde o nosso ser, Senhor. Que possamos, ó Deus, participar com alegria, com singeleza de coração, com gratidão em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o teu povo, Senhor, Espírito Santo, que o teu povo, Senhor, tenha um posicionamento mais contundente, mais ativo, mais de conjunto. Tenha uma participação